aí galera, tudo certo? Meu nome é Luísa Ferreira e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de agronomia para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha no vídeo e nas minhas redes sociais, eu sempre me confundo. O Daniel me perguntou lá no Instagram como que são as provas na faculdade e por que o pessoal considera muito difícil. Então eu vou esclarecer isso para vocês, provas e trabalhos, e dar algumas dicas. Então, assim, eu sempre tive, desde a adolescência, que eu me lembro por gente, assim, de ser gente, eu sempre tive medo de prova. E eu gostava de fazer o quê? Eu gostava de estudar. Então, geralmente, nas primeiras provas eu ia mal. E nas outras provas eu ia melhor porque eu já sabia o jeito que o professor pedia as coisas. Então, esse sempre foi o meu medo, de não saber como que o professor pede, né? Porque para vários assuntos, os professores podem pedir de milhões de diferentes jeitos, entendeu? Ele pode pedir difícil, ele pode pedir fácil, ele pode pedir uma coisa completamente diferente do que você estava pensando. Então, tem muitos jeitos dos professores pedirem coisas na prova. Então, esse sempre foi o meu medo de como que ia ser, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei com muito medo de não saber como que eu ia, como que os professores pedem nas provas e tal. Então, eu sempre fui nas aulas e tal, e eu sempre tentava prestar atenção quando o professor falava, isso aqui vai cair na prova, ou... Geralmente, os professores no começo dão algumas dicas de como vai cair na prova, o que é pra você colocar o que é pra você estudar pra prova. Então, eu sempre ficava ligada nisso, porque eu sempre fui medrosa com prova. E então, essa é uma das minhas táticas, né? Você prestar atenção quando os professores falam, isso vai cair na prova, eu cobro desse jeito, essa prova vai ser de assinalar, essa prova vai ser de escrever e tal. Tipo, tem vários jeitos dos professores pedirem as coisas em provas. E as provas de faculdade, elas, não que elas são mais difíceis do que as provas no colégio, mas é que a gente tem que ver que a gente tá em outra mentalidade, né? A gente era adolescente e agora a gente é adulto. Então, os professores, eles pedem muito mais de você na faculdade. Então, eles não vão perguntar A, B, C pra você. Então, eles vão perguntar umas coisas muito mais elaboradas. Então, eles querem que você leia, que você interprete. Então, eles vão colocar palavras difíceis, conceitos difíceis, porque eles querem que você leia e interprete o que eles estão perguntando pra você. E eles querem que você responda do melhor jeito possível, do que quando eles leem aquilo, é tudo que esteja na cabeça deles. Eu sei que eles são... É complicado, professores são complicados. Porque se você não responder do jeito que eles querem, geralmente você vai ter uma nota baixa. Então, eles querem que você responda daquele jeito. Então, por isso que é importante você ir pra aula, porque você sabe o jeito que o professor fala das coisas, entendeu? Então, anotar as coisas no caderno pra você lembrar certinho o que ele quer. Geralmente é assim porque os professores são assim, sabe? Eles querem aquilo certinho que eles estão pensando. Então, a prova fica mais difícil na faculdade porque a gente não tá acostumado. Aqui no Brasil falta muito, né, na nossa educação. A nossa educação é muito básica, é fraca. Então, a gente chega na faculdade, os professores querem já um nível super, sabe? E geralmente não é assim. Geralmente os professores ficam bem tristes. Eu lembro que nos primeiros trabalhos, assim, que eu entreguei, assim, que, né, geral, não ia bem, porque a parte da escrita, né, é complicado. Porque, assim, você pensar é uma coisa, você escrever no papel ou falar é outra completamente diferente. Então, pra você escrever no papel, o seu raciocínio, nossa, isso pesa, isso dói, sabe? Você tá tentando escrever de um jeito que fique simples, mas que fique bonito, que fique com palavras adequadas e que o professor entenda tudo que você quer falar. E é complicado você fazer isso. Então, por isso que a prova na faculdade, ela fica mais difícil, porque você tem que ter toda uma artimanha pra você fazer a prova que fique do jeito que o professor quer. Então, eu acho que é por isso que a prova fica mais difícil e também por causa do conteúdo, né? O conteúdo da faculdade, ele é muito mais minucioso, assim, ele vai muito mais além do que você teve na escola. Então, você pega muito mais detalhes, é muito mais detalhado. Então, isso pode ficar um pouco mais difícil, sim.
E também tem professores que eles pedem do pior jeito possível as coisas, né? Tipo, tem coisas que eles podem perguntar simplesmente uma coisa, não. Eles fazem todo um enredo, toda uma pergunta pra você responder aquilo, só que daí você se confunde no meio da pergunta e não responde o que é certo, entendeu? Porque eu lembro que tem uma professora do meu melhoramento vegetal, quem é da UFSC sabe quem que é. Então, ela teve uma prova que ela fez, que ela perguntou, não sei se foi na minha turma, acho que foi na minha turma, que ela perguntou, fez uma questão lá e ela colocou uns números, assim, uns valores, umas coisas e deu uma fórmula. E só que na pergunta não precisava, para você responder, você não precisava fazer cálculo. E tipo, muita gente ficou nessa questão para fazer o cálculo. Ficaram tentando fazer o cálculo e perderam a questão porque não precisavam fazer. Pra que fazer isso? Tipo, pra quê? Já sabe que a matéria é difícil, tem cálculo, muitos alunos rodam. Aí a professora pega e faz isso. Tipo, é pra ferrar mesmo os alunos. Isso é muito triste, porque na faculdade os professores riem dos alunos que eles reprovam. É triste isso. Cara, a gente tá num país que é difícil você estudar. Não é fácil. É complicado porque a sua base já é ruim, a gente tem muita dificuldade em matemática, em escrita, né? Conseguir escrever um texto é difícil. Aí chega na faculdade, o professor pega e faz isso, e ri, e fica feliz em reprovar aluno. Cara, eu fico puta com isso. Desculpa, gente. Sério, eu fico muito chateada com isso, porque, cara, a gente tá ali pra aprender e, assim, a prova não é o melhor jeito de saber se a pessoa sabe ou não, porque tem várias coisas em relação a isso, que o aluno tem nervoso, o aluno fica estressado, o aluno não estuda, o aluno não presta atenção na aula, tipo, tem muita coisa além de fazer uma prova, sabe? O conhecimento da pessoa não tá ali na prova. E outra coisa, fazer prova de recuperação e a prova de recuperação valer e a outra não valer e você tirar menos na nota da recuperação e valer a nota menor, tipo, não faz nenhum sentido, o teu conhecimento não deixou. Se eu tirei 8, por exemplo, e 5 nas outras duas provas, não passei, vamos dizer, e eu fiz a recuperação e tirei 3 e a minha nota ficar 3, não faz nenhum sentido. Porque o meu conhecimento não foi embora, o meu conhecimento está ali ainda. E tem professor que faz isso. Não, tá errado, não pode. A lei acho que já boicotou isso. Mas ainda tem professor que faz. Porque tem professor que acha que manda no negócio, sabe? Passa por cima da lei e tá errado. Calma que eu fiquei meio estressada aqui, brava. Calma. Voltando. Agora vamos falar de trabalhos. Ah, calma aí. Uma dica na prova. Quando você entrar na faculdade, tenta ver com os colegas das séries anteriores, né, das semestres anteriores, provas, porque geralmente tem, assim, eu lembro que no CCA tinha um grupo no Facebook de provas, alguma coisa assim, então o pessoal se ajuda, sabe, é bom pra você, porque assim, eu pego a prova do semestre passado, eu leio, vejo as questões como o professor pede, o que ele pede, geralmente pode ser que tenha professores que peçam a mesma coisa, mas às vezes eles trocam algumas coisas, mas você já sabe mais ou menos o que ele quer, entendeu? Isso ajuda muito, porque você tem uma luz na hora de estudar. Não, eu vou estudar esse aqui que é mais importante, eu vou estudar isso assim, esse aqui diferente, nananã. Então você sabe como que o professor vai pedir isso ajuda bastante. Agora de trabalhos, geralmente os trabalhos são em dupla, que é uma coisa que pode ser boa e complicada ao mesmo tempo, porque trabalho em grupo, geralmente todo mundo deixa para o último dia ou última semana para entregar e geralmente eu fico bem brava com isso. Sempre fiz com pessoas que eu mais conhecia e geralmente cada um divide o que quer fazer, né? Tipo, vou fazer introdução, eu vou fazer desenvolvimento, eu vou fazer materiais, métodos, eu vou fazer blá blá. Cada um divide uma coisa e cada um faz depois junto no PowerPoint. E é isso. E trabalho, gente, por favor, não colhem, né? Não façam plágio de trabalhos de outras pessoas, porque, assim, já teve amigos meus que reprovaram por causa disso, já fizeram 2 vezes a matéria, né? Querido, eu acho que ele nem assiste meus vídeos, mas tá, já reprovou 2 vezes na mesma matéria pela mesma coisa, pelo plágio. Então, assim, não copiem, sabe? E, assim, quando vocês forem fazer quando vocês forem mencionar alguma coisa que outro autor fez,
vocês... Ah, mas eu quero essa frase certinha que esse autor falou, porque tá muito bom, muito bem explicado. Vocês colocam entre aspas, tá? Coloca entre aspas, coloca o que ele escreveu, ou então vocês colocam segundo, entre aspas, ou então colocam depois no final, entre parênteses, o nome da pessoa e o ano, por favor. Ou então, troquem as palavras, gente, por favor, leiam a coisa e troquem. Não vai copiar um parágrafo igual no seu trabalho, né? Não vai dar certo. O professor... Tem professor que não tá nem aí. Ele joga o trabalho pro lado e fala, 10 pra todo mundo. Pronto. Mas tem professor que lê e você sabe, você vai identificar esses professores. Você vai falar, esse professor não tá nem aí, esse professor tá... Mas faça o seu melhor. E porque isso vai ajudar você, porque quanto mais você escreve, quanto mais trabalho você faz, mais você fica... melhor você fica, né, na escrita. Então tem professor que não vai ler, mas tem professor que vai ler e vai cobrar. E se você fez plágio, ele vai dar como reprovado, ele vai anular o seu trabalho. Você pode reprovar e você pode estar no 9º ano e você fazer isso e, né, ter problemas com reprovação. Imagina você com a sua formatura paga, com tudo certo, você faz isso e aí você não se forma. É triste, né? Então, é mais ou menos isso, trabalho e prova. Me perguntem se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso ainda, eu vou tentar responder aqui mesmo ou faço outro vídeo se tiver muita dúvida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.